Nesses que vão do bom ao melhor, claro, se dá uma pequena consolação, né? Enquanto que a desolação, nessa situação, é necessariamente do mau espírito. Enquanto vem, tem que ser encarada com muita energia, né? Ao que tem um mínimo de experiência espiritual, aquele que tem um mínimo de experiência espiritual, não lhe custa dar-se conta dessas desolações que aparecem, daqueles desalentos, né, que são do mau espírito. Mas o maior problema não está na desolação, mas na consolação, que pode fazer-se muito enganosa. Na segunda semana, o mais difícil, se estamos indo bem nesse caminho, progredindo do bem para o melhor, claro, se aparece uma desolação, sabemos que normalmente deveria ser do mau espírito. Enquanto que, se continua a consolação, muitas vezes o problema é que a consolação pode se tornar enganosa. Diz, não, mas estou consolado, então é do bom espírito. Estou bem, não pode ser. E aí vem a complicação. Porque devemos ver se em algum momento a consolação pode ser provocada não pelo bom espírito, mas pelo mau espírito. A consolação na segunda etapa, nessa segunda semana, nem sempre é então do bom espírito. Para ajudar a discernir, Inácio coloca diversas classes de consolação. E segundo seja a causa que as provoca, para clarear este ponto focal, né, vamos seguir, depois do descanso, né, vamos seguir aquelas ideias de Inácio e vamos ter que mudar um pouquinho o vocabulário. Então, o mais difícil é saber que tipo de consolação estamos vivendo. Então, aí tem umas regras. Isso é bastante amplo. Então, eu retomo isso depois de nosso descanso. Tá bom? Bom, então, só para retomar, primeira semana, segunda semana, cada semana tem suas regras específicas. Por quê? Porque o modo de agir dos espíritos, especialmente do mau espírito, a tática do mau espírito, é diferente. Então, é bom levar em conta essa diversidade. Então, em que momento espiritual eu estou, a gente precisa saber. Então, que tipo de regras se aplicam para cada estado espiritual, cada momento espiritual. Normalmente, claro, com a prática a gente vai se tornando apta para reconhecer a ação do mau espírito, a presença do bom espírito, né? Um tempo. E o discernimento, no fundo, seria uma das conclusões, né? É algo que somente pode ser feito na prática. Não podemos aprender de uma vez por todas o discernimento, mas é um trajeto, um itinerário que no final de um tempo longo de prática, a gente nem percebe aquele modo de reconhecer os espíritos, de discernir. Isso funciona como um automatismo, não? A gente já sabe, não precisamos fazer muito esforço, né? É como aprender a dirigir carro, né? No início é bem complicado e custa e demora, mas depois, quando a gente já dirige, nem sentimos que alguma vez existe uma dificuldade, algo connatural, né? A gente faz, então é um modo, seria constante viver com aquilo, né? Então, nesse caminho para conhecer isto, supõe um percurso bastante grande, né? Devemos avançar. Então, para avançar nesse conhecimento das regras,
eu disse que nessa segunda semana, o mais fácil é saber se é do mau espírito quando estamos numa situação boa, indo de bem para melhor, claro, tem uma desolação, normalmente deve ser do mau espírito, isso é mais fácil. O problema é quando estamos consolados e aparentemente estamos bem. Então poderíamos continuar assim, porque as coisas estão funcionando bem, estamos tranquilos, né? Estamos bem. Então aí pode ter alguns indícios, algumas indicações para discernir, porque é o mais complicado, né? Então Santo Inácio vai fazer a distinção de diversos tipos de consolação. E a primeira consolação da qual Santo Inácio vai falar é a famosa consolação sem causa. Consolação sem causa. Entre os diversos modos de consolação próprios dessa segunda semana dos exercícios, podem ser colocados ou diferenciados, pode-se fazer a distinção entre as consolações sem causa precedente, consolações sem causa precedente, sem causa anterior, né? Precedente, e as consolações com causa precedente, sem causa precedente e as consolações com causa precedente. Entre as primeiras, as consolações sem causa precedente, podemos fazer a distinção, em primeiro lugar, entre aquelas que não têm nenhuma causa prévia e aquelas que não têm a causa a nível proporcionado. Isto é, que existe uma desproporção entre a causa e o efeito. Eu vou dar alguns exemplos. Então, nesse primeiro nível, as consolações sem causa, as consolações com causa, e nessas primeiras, as sem causa, poderíamos fazer ainda outra distinção, que seria aquelas que não têm nenhuma causa, né, prévia, nada, e aquelas consolações que têm uma desproporção na causa e o efeito, né? Bom, então, em primeiro lugar, a consolação sem causa prévia, né? Que a produza, a consolação que não tem causa, em primeiro lugar. Né? Isto é, eu não posso determinar o que é, mas sem pensamentos prévios, nem objetos que se ponham à consideração da minha mente. Né? Me encontro num estado interno de consolo que me invade tudo. Todo meu ser é invadido por aquela consolação. E eu não sei porquê. Não tem causa porquê. Não estou assim, não tem uma causa imediata, né? Então, essa consolação sem causa precedente, sem causa prévia, essa consolação pode chegar em qualquer momento e ir embora em qualquer momento. Pode sair também. Ela não precisa de mediações. Não precisa de mediações para consolar-nos. Isto é, Deus, somente Deus pode entrar desse modo. Aquela consolação que não tem causa precedente, somente pode ser de Deus. E a primeira distinção que Inácio faz, essa consolação sem causa precedente, sem causa prévia, só pode vir de Deus. Só Deus age desse modo. É um modo de agir de Deus. Só Deus pode agir desse modo. Isto é, Deus não precisa de mediações para nos consolar. Deus não precisa de mediações para nos consolar. E Deus o faz algumas vezes desse modo, age desse modo. Né? Essa consolação sem causa é tão clara que nunca pode caber dúvida sobre
essa consolação é sempre de Deus, que é, de fato, o único que pode entrar livremente na criatura, na alma, na pessoa, sem necessidade de percorrer ou sem necessidade de recorrer a causas segundas, né? ou mediações. Ele faz parte da espiritualidade inaciana, que Deus pode agir diretamente na criatura. É um dos princípios inacianos, né? Deus pode tocar a alma de maneira direta, sem precisar mediações. E Deus, porque Deus, Ele pode tocar o coração das pessoas sem mediação nenhuma. É de Deus aquilo. E somente Deus pode agir desse modo, sem causa precedente, né? Não precisa de mais nada. Essa é a primeira coisa. Agora, esse tipo de consolação, sem causa, não é tão corrente. Ela é rara. Normalmente, na véspera. Mas acontece, todos nós podemos ter alguma vez ou algumas vezes esse tipo de consolação. Mas não é o constante, o corrente. Mas existe. Então é o primeiro, né? Saber que existe esse tipo de consolação, sem causa precedente, que Deus pode tocar a criatura, como Ele quiser. Deus age diretamente na sua criatura. Isso é, daria muito pano para a manga e falar sobre essa consolação, mas com essa informação acho que é suficiente por enquanto, que é somente de Deus. Agora, nesse mesmo nível, no segundo nível, eu diria, seria a consolação sem causa precedente proporcionada. Isto é, se constata uma lei da história da salvação, por exemplo. Isso pode esclarecer, né? O menino Deus, o menino Jesus, age de forma desconcertante, né? E de maneira que haja desproporção entre o efeito e a causa. Por exemplo, essas desproporções entre causa e efeito. Exemplos concretos. Uma mulher estéril dá à luz. Aí tem uma desproporção entre causa e efeito, né? A força de Deus que reside, que habita no fraco. É uma coisa, a força de Deus no fraco, tem uma desproporção. Os apóstolos ficaram felizes, caminharam felizes, depois de serem insultados e padecerem pelo nome do Senhor, ou em nome do Senhor, aquilo que aparece nos Atos dos Apóstolos. Saem todos contentes, felizes, depois de ter sido açoitados, né? No capítulo 5 dos Atos, Atos 41. Somos tão doidos. Saem felizes depois de receber uma surra, né? Açoitados, e saem felizes. Né? Aí não tem uma proporção entre o resultado, né, e a causa. Eles bateram neles e saem cantando e felizes. Não tem uma proporção. Né? Depois de serem espancados, eles saem mais animados, felizes, contentes. Ou ainda, exemplos concretos, não? Santo Inácio, quando foi preso em Salamanca, né? Que ele dizia, né? Pois tanto mal os parece que a prisão, diz para os outros, né? Pois eu os digo que não há tantos grilhões nem cadeias em Salamanca que eu não deseje mais por amor a Deus. O homem Santo Inácio está um pouco lá, para afirmar aquilo. Não tem prisões, não tem grilhões suficientes para mim, não seria com tal de eu fazer o que Deus me pede. Não tem uma desproporção também naquilo, né? Quando Santo Inácio volta de Jerusalém, né? Tem aquela passagem da autobiografia, o número 51, né? E diz que nos conta que
o desnudaram e até mesmo tiraram os sapatos, né? E buscaram por todas as partes do corpo dele, né? Para ver se levava alguma carta, né? Claro, é aquele conflito histórico naquele momento. E não conseguiram achar nada, evidentemente, né? E ele resiste tudo aquilo, né? E ele fala e diz, mesmo que me levem totalmente nu, descoberto, sem roupa, mesmo que não quiserem devolver as roupas e me deixarem assim nessa situação, nesse estado, ele continua caminhando, andando, sem nenhuma tristeza, antes com alegria e contentamento. O efeito e a causa, né? A causa não é proporcional, né? Então, você poderia buscar muitos exemplos, né, desse tipo de nossa vida, né? Minha mãe falece, nossos seres queridos, claro, sentindo a pena imensa e a dor imensa, a gente é consolado. Perdi o ser que mais queria e mesmo sem poupar a dor que eu posso sentir e o sentimento da perda mesmo, né, sinto uma consolação. Também tem uma desproporção, né, etc. Né? Ou uma mãe que perde a seu filho, né, sem negar a dor que ela possa sentir, ela é capaz de manter a consolação, ser consolada naquela situação, né? Com coisas desproporcionais. Então, você poderia procurar muito mais